Come fly with me. Bom dia, tripulação, aqui é a Mariana e tem gente que acha que avião é restaurante, mas tem gente que também acha que avião é farmácia. Bom dia, tripulação, sou a comissária Sophie, tem gente que acha que comissária é enfermeira e que avião é pronto-socorro. Bom dia, tripulação, aqui é o Ricardão, já vi passageiro entrar sorridente no avião e sair sem ao menos despedir direto pro caixão. Sim, infelizmente esse tipo de coisa acontece, é por isso que a gente tá aqui pra falar hoje sobre emergências médicas. Então, mais uma vez, bem-vindos a bordo, senhoras e senhores. Este é o GalleyCast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Hoje é o episódio número 10 e nós falaremos sobre o tipo de emergência mais comum a bordo, que são emergências médicas. Ok, nem tudo é emergência, já que é comum os passageiros terem enjoo devido à turbulência, mas se você tem curiosidade de saber o que fazemos quando alguém passa seriamente mal ou até vem a falecer, como o Ricardão acabou de dizer, fique ligado que hoje a gente vai falar sobre isso. E para você que quer ficar ligado no GalleyCast e quiser assinar o podcast, é só acessar galleycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Gente, lembrando que o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão é o que faz a gente crescer e fazer um programa cada vez melhor para vocês. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com/GalleyCast. No Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por GalleyCast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@gallecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois a ambulância anda rápido. Tripulação, portas em automático. Ricardão e Sophie, eu acho que vocês concordam comigo que o tipo de ocorrência mais comum que a gente tem a bordo, quase todo voo sempre tem ou um passageiro com náusea, vomitando, dor de cabeça e febre. É isso mesmo no voo de vocês também? Meu voo Sim. sempre tem, exatamente. Concordo plenamente. Sempre tem um ou outro que tá com isso aí. Sempre. Tem gente que já embarca pedindo um remedinho, né? E é isso também um dos assuntos do programa de hoje, né? Que é a farmácia Galley, né? O passageiro chega no avião e fala, olha, tô com dor de cabeça, tem um remédio? Dor de cabeça ainda até vai lá, mas que tipo de remédio, assim, bem esdrúxulo que os passageiros costumam pedir pra vocês? Bom, aqui com a gente, eles costumam pedir sempre um remédio, um Tilenol, ou um remedinho pra enjoo, ou até mesmo um remedinho pra que tire o medo. Esse ainda precisa existir, né? Precisam fabricar um remédio pra tirar o medo, né? Que não existe. Eu queria um desse também. Pois é. Porque o que eu tenho gente pedindo sempre também é calmante, remédio pra dormir. E, gente, esse tipo de remédio costuma ser faixa preta. Pois é. Né? Então, por que a gente teria sim pra distribuir de graça ainda por cima a bordo de uma aeronave? É o que não me vem à cabeça, né? Porque as pessoas acham isso. Eles acham que nós somos médicos, viu? Esquecem que nós somos comissários e acham que nós somos médicos. A gente pode receitar alguma coisa, que a gente pode receitar um remédio, um calmante. Eu, às vezes, recebo também pedido de aspirina pra dor de cabeça e a gente não dá esse remédio. Nos Estados Unidos, o pessoal usa aspirina pra dor de cabeça, mas aqui a gente não aborda, a gente não faz isso, né? A gente tem um Panadol mesmo, né? Que é o paracetamol. Ah, vocês podem dar remédio pra passageiro aí, na empresa que vocês voam? Enfim, aqui onde nós voamos, nós temos alguns remédios que a gente pode dar sem consultar serviço médico em solo e dar pro passageiro só seguindo as instruções do nosso manual. Mas, assim, eu acho bem interessante que as pessoas pedem remédio pra dor de cabeça, calmante pra dormir, como eu já citei. Também muita gente vem pedir aquela bombinha pra asma, sabe? Que às vezes a pessoa esqueceu ou acabou, então é isso aí, a gente tem a bordo também, que se realmente acabou, podemos até dar, mas, gente, lembre-se que tudo que nós temos no avião é em quantidade limitada, não usem o avião como farmácia. Bem isso. Legal. Aqui não, aqui nós não podemos ministrar nenhum tipo de medicamento. Antigamente, nós tínhamos uma farmacinha, cada chefe de cabine tinha sua farmacinha com alguns medicamentos, paracetamol, Ultramin, pra enjoo, mas depois de um tempo foi proibido. Também virou um hábito, justamente porque antigamente aqui nós podíamos ministrar esse tipo de medicação e hoje a gente não pode mais. Então o passageiro vive pedindo, às vezes fica bravo
quando a gente fala que não tem, mas é porque era um hábito e aí acabou que a empresa acabou tirando. A gente é proibido agora de administrar qualquer tipo de medicamento, né? Mas o costume ainda, o passageiro ainda é pedir o remédio sempre, né? Eles entram no avião e eles acham que a gente tem acesso a tanta medicação, assim. Sofia, uma curiosidade, porque você voa no Brasil, essa administração de medicamentos, como vocês pararam aí, no caso seria na empresa, ou você sabe se uma outra empresa no Brasil, eles continuam ministrando essas medicações ou não? No caso, seria só a sua empresa? Vocês têm esse conhecimento ou não? Por curiosidade. Olha, o conhecimento que eu tenho é que foi proibido mesmo, todas as empresas, por todos os comissários. É o conhecimento que eu tenho, não só da empresa onde eu vou. Interessante. Eu acho que foi da própria Anvisa. Eu acredito que isso tenha sido da própria Anvisa. Entendi. Mas uma coisa que é importante lembrar aqui, que passageiro tem mania de pedir, não é só remédio. Eles pedem tudo dentro do avião. Então remédio é uma dessas coisas também, né? Sim, com certeza. Uma coisa também que a gente deve lembrar aos passageiros, né? Já que muita gente depende de remédios e viajam com remédios, é um conselho de amiga. Dependendo do país que você vai viajar, dê uma olhadinha nas restrições, porque Oriente Médio tem muitos medicamentos que são proibidos, tem coisas que em outros países é liberado, mas aqui não, principalmente remédios de emagrecer. E Estados Unidos, normalmente as pessoas se encrencam se estiverem carregando remédios, pílulas, comprimidos em embalagens que não tenham rótulos, né? Então, só um conselho aí pra quem viaja com remédios. A Austrália também, no caso de gengibre, limão, remédios caseiros, eles não aceitam também. Não tem pessoas que chegam a bordo, é igual os chineses, por exemplo, eles querem fazer o próprio chá deles, então eles já trazem tudo natural de casa, in natura, e na Austrália também, in natura, eles não aceitam, né? Bem lembrado. Eu não sabia. Legal, bom saber. Vocês já passaram por alguma situação que vocês estavam atendendo alguma emergência médica e veio um outro passageiro ver que vocês estavam atendendo aquela emergência e pedir por atenção também? Porque por ver que vocês tinham algum equipamento ou alguma coisa que eles desconheciam que vocês têm a bordo e falaram, dá pra ver minha pressão também ou coisa do tipo ou não? Não, comigo isso nunca aconteceu. Emergência sim, mas outro passageiro solicitar algum tipo de atendimento, não. Não, comigo é a mesma coisa, nunca aconteceu, nunca tive. Porque eu já tive isso 2 vezes, eu acho que eu devo atrair essas pessoas, não sei. Uma vez foi voltando de São Paulo, e assim, voltando de São Paulo já chama mais atenção, porque você tá falando em português com um passageiro, então os outros passageiros notam mais o que você tá fazendo, né? E aí eu tava com esse rapaz bem novinho, assim, tipo 15 anos de idade, que ele tava sentindo uma dor no braço, que ele não conseguia se mexer e chorando de dor, né? E aí, na empresa onde eu vou, tem algumas aeronaves que elas têm um equipamento maravilhoso, que assim, dá pra você tirar pressão, medir a glucose do sangue, temperatura, fazer até eletrocardiograma, e eu sou treinada pra usar esse aparelho, então eu tava tirando pressão do menino, né, e fazendo várias perguntas e tal, me chega um outro passageiro do lado e fala, moça, dá pra você tirar minha pressão também? Você passou de comissária a enfermeira. Mais ou menos, né, aí eu falei pra ele, olha, eu tô atendendo uma emergência aqui, senhora, o senhor realmente necessita que eu tire sua pressão? O senhor tem algum problema de pressão sanguínea que seja extremamente necessário que eu meça a sua pressão? Ele, eu normalmente tenho pressão alta. O senhor toma remédio? Tomou um remédio? Tá passando bem? Então, você vai ter que esperar bastante até eu terminar de lidar com o caso aqui. E aí, eu tive que ligar pro serviço médico em solo, chamar assistência médica pra receber a aeronave na chegada aqui na base. E assim, eu acabei tirando a pressão desse outro homem que pediu pra eu tirar a pressão dele depois, mas eu acho muito engraçado isso, né? A pessoa, às vezes, achar que você pode interromper um atendimento médico a outra pessoa que está passando realmente mal, que o menino chorava de dor, pra tirar a pressão dele. Às vezes ele não teve a visão, não conseguiu ver que o outro estava passando muito mal, não sei, eu tô só julgando, né? Uhum. E ele viu você com toda essa aparelhagem, com uma didática legal, com o aparelho, e ele quis também, né? Talvez achou interessante, eu também. E outro caso que eu tive que também foi bem engraçado, foi uma
engraçado assim, entre aspas, porque nunca é engraçado alguém passando mal, mas tinha uma mulher árabe mal, com muita dor de estômago, viajando com o marido e com o filho, e assim, eu tentando equilibrar a situação, porque esse voo a gente tava na base ainda, não tinha saído, o voo atrasou porque alguém tava carregando aqueles, sabe aqueles hoverboards, que a pessoa fica de pé e parece um skate eletrônico? Sim. Então alguém tava carregando isso na mala, e aí a gente teve que retirar a mala do avião, eles acharam, né, durante o escaneamento, então tiveram que retirar e chamar o passageiro, e falar, olha, isso aí não vai, ou o senhor larga essa mala pra trás, ou o senhor desembarca com toda a família, todas as bagagens e vai no próximo voo. Então, enquanto isso aí tava atrasando um voo, essa senhora árabe passou mal com dor no estômago. E aí, eu tentando balancear a situação, porque assim, às vezes a mulher tá grávida e ainda não quer falar pro marido. Então, eu tentando distrair o marido e o filho, enquanto o meu auxiliar de econômica perguntava pra ela discretamente se ela tava grávida e não queria falar pro marido. E, enfim, a mulher passando mal, a gente... Você tem que, assim, fazer malabarismo, né? Que situação! Você tem que ser psicólogo, enfermeiro, tudo, né? Sim. E aí chamamos o serviço médico, né, pra vir retirar a mulher do avião, já que ela tava passando muito mal, não ia conseguir completar o voo, por mais que fosse só um voo de 2 horas e meia, eles preferiram desembarcar. E nisso, eu lá atendendo, vem um moço e me fala, moça, eu tô com alergia, você pode me dar um remédio? E assim, eu até tenho remédio de alergia, só que esse remédio faz parte de um kit nosso que é chamado First Aid Kit, que é kit de primeiros socorros. E eu não posso abrir isso em solo, com a porta da aeronave aberta, porque isso aí, esse kit faz parte de uma lista chamada No-Go, que pra quem é passageiro e não sabe o que é a lista No-Go, é literalmente não vai. Se isso aí não tiver um número mínimo na aeronave, a gente não pode ir sem. Então teria que chamar o pessoal pra repor outro e atrasar ainda mais o voo. Aí eu cheguei pra ele e comecei a fazer umas perguntas. Falei, tudo bem, eu até tenho, posso te dar, expliquei a situação. Só que eu falei assim, como é que tá a sua alergia, né? Ele, não tá tão ruim e tal. Eu comecei a perguntar que hora que começou a ter alergia. O cara me falou, eu comecei a ter essa alergia hoje, 9 horas da manhã. Isso já eram quase 10 horas da noite. Meu Deus do céu. Ou seja, a farmácia Gala de novo em ação. In my place were lines that I couldn't change, and I was lost. Oh yeah, oh yeah. E nós recebemos também perguntas dos ouvintes, né? Uma pergunta do ouvinte Gessimiel Ulisses Lopes Ribeiro e também o CK do QGCast perguntou essa curiosidade, né? O que acontece quando alguém da tripulação fica doente ou se machuca? Quais são os procedimentos aí na sua empresa, por exemplo, Sophie? Bom, aqui eu já tive um caso de um comissário no meu voo. Logo após a decolagem, ele passou muito mal. Tava quase desmaiando. Tive que chamar um médico a bordo para atendê-lo e eu tive que cancelar o serviço de bordo. Nesse momento, existem passageiros que não entendem, assim, a grave situação que a gente tá com um comissário a menos e o comissário tava muito mal. Foi uma situação bem complicada. A gente tava quase pensando em retornar com a aeronave, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tive que abrir o kit médico, teve que aplicar a medicação nele, no comissário. Ele desembarcou e nesse caso específico a gente acabou cancelando o serviço porque não tinha mesmo como atender os passageiros, porque a prioridade ali era o comissário que estava com a gente. Mas às vezes acontece de até o voo, se não tiver ninguém para substituí-lo, ele pode até sair dessa base onde o tripulante desceu, sai para outra etapa só no caso com 3. No nosso caso nós vamos em 4, sai com 3 e na outra base ele é substituído por um outro tripulante. Mas foi um caso com relação a tripulante que eu passei aqui na minha empresa, foi essa, com o comissário. Mas já tiveram vários casos, inclusive com comandantes que infartou. Ele infartou a bordo, teve que usar o Pilot Capacitation, que é quando a gente retira, né, para as pessoas que não são da aviação, é quando a gente retira o comandante da cabine para ministrar os primeiros socorros, né, os primeiros atendimentos. Mas graças a Deus ele também ele tá bem, enfim, com relação à tripulação, assim, aqui ultimamente tem acontecido bastante caso na minha empresa, com relação a tripulante passar mal dentro do voo. Caramba, mas exatamente eles passam mal com o
que exatamente? Porque aqui o que acontece muito na minha empresa também é se machucar. Eu tive um caso umas 3 semanas atrás que uma menina pisou no pé da outra sem querer com um sal e o pé da outra menina virou uma bola. Aí a gente teve que desembarcar ela, né? É que os mais comuns é a intoxicação alimentar, né? A gente acaba comendo em vários lugares, às vezes você não tá legal, a imunidade não tá boa. Eu recentemente passei por isso, passei muito mal, tive que desembarcar em Guarulhos, comi em Goiânia e passei muito mal. O mais comum mesmo é a intoxicação alimentar, né? A gente não ficar legal, tal, mas isso ainda dá pra gente trabalhar, a gente ainda consegue não ser tão simpático, mas a gente consegue trabalhar, enfim. E se tiver muito ruim, a gente desembarca. Mas casos sérios, com relação igual esse comissário que passou muito mal, desmaiando praticamente, assim, foi bem complicado. E a gente tá tendo, assim, comandantes que estão passando mal, assim, a bordo, sabe? Esse caso mesmo que foi em Confins, teve que pousar em emergência lá em Confins, foi recente, né? E também tivemos casos, comandante passando mal em hotel, passando muito mal em hotel, assim. Deram uns 2 ou 3 casos, assim, bem complicados com relação a isso. Aproveitando essa deixa aí de intoxicação alimentar, né? Também nós tivemos uma pergunta se é verdade que os pilotos nunca comem o mesmo tipo de comida para evitar a intoxicação alimentar, e aí vocês viram o motivo, né? Porque se alguém passa mal, dependendo de quem passa mal, o voo chega a ser cancelado. Eu já tive voo que foi atrasado porque um dos copilotos teve a intoxicação alimentar e não deu para sair o voo, né? Sim. Isso é muito sério, porque tem gente que acha que só tá um pouco enjoado ou tá com uma diarreia, mas nós tivemos um caso de um copiloto em Salvador que deu o horário da apresentação, ele não apareceu, quando foram ver, ele tava desmaiado no quarto. Ele ficou internado 2 dias. 2 dias, ele ficou desacordado de um dia pro outro e foi muito grave, muito, muito grave. Então, assim... Ele levou Boa Noite Cinderela, por acaso? Pois é, comeu algo, acho que se não me engano foi do Rio de Janeiro, não sei, mas foi a bordo mesmo, uma comida, e ele ficou muito mal, gente. Então, assim, é muito sério. Tem gente que acha que intoxicação alimentar é uma coisa só, deu um pouquinho de diarreia, um pouquinho de enjoo, mas dependendo do que você come, é muito perigoso, muito mesmo. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação à refeição, ao que come, porque isso é muito sério, muito sério. Já aproveitando aí o que a Mariana falou também sobre eles comerem diferentes refeições, às vezes, assim, é porque a gente, como tripulante, a gente faz esse serviço, né, que serve eles e tal, na cabine de comando, e às vezes aconteceu comigo não uma nem duas, algumas vezes tem alguns que querem ser um pouquinho espertinho, eles às vezes não gostou da carinha do bife, mas dá pra servir 2 frangos, eles tentam negociar com você, e você tem que ser firme, porque você é responsável por aquilo, entendeu? Na realidade é o seu trabalho. Você fala, não, eu posso servir isso, eu tenho 2 opções ou 3 opções, mas eu não posso, infelizmente, servir a mesma coisa. E eles sabem do procedimento, só que às vezes eles querem negociar, às vezes achar tal, mas você tem que, como tripulante também, tem que ser firme com eles também. Verdade. O que a Sophie falou, porque é muito sério isso, né? Muito sério. Mas eu também já tive uma vez uma comissária passando mal, que ela era uma comissária brasileira, e ela começou a ter um ataque de síndrome do pânico, eu não sei, porque ela não conseguia respirar, ela não conseguia falar, e ela travou de tal maneira que ela não conseguia falar mais inglês. Tiveram que me chamar correndo. Nossa. Me chamaram correndo, levaram ela pro cockpit, a gente tava em solo ainda, com a porta aberta. Falaram, olha, Mariana, corre aqui, porque a fulana tá passando mal e ela não tá conseguindo falar inglês, mandou chamar você. Aí eu cheguei lá e assim, ela balbuciava e assim, eu tive que traduzir o que ela tava falando, que é uma situação bizarra, porque é óbvio que ela fala inglês, mas ela tava com tanto pânico. Nossa. Que ela foi levada pelos paramédicos de cadeiras de rodas e oxigênio e tudo. E assim, a gente teve que chamar uma menina do stand-by do aeroporto correndo. A menina chegou assim, tipo... A menina foi a última pessoa a entrar no avião, né? Porque a gente já tava embarcando quando essa outra brasileira passou mal. Mas acontece bastante também, né? De tripulante passar mal. E às vezes acontece de tripulante passar mal no pernoite. E aí você volta sem, você volta com 1 a menos. Tem psicólogos que dizem que quando a gente tem algum tipo de pânico desse tipo, assim, realmente a gente fala só nossa língua nativa. A gente não fala nenhum outro idioma. No caso de vocês que usam, né, o idioma o inglês, isso realmente, os médicos dizem que isso acontece mesmo, que você anula e você só fala o seu idioma nativo mesmo. Interessante. Look how they shine for you. And all the things
Uma curiosidade, vocês já passaram mal ou se machucaram a ponto de terem que ser desembarcados ou voltar de extra num voo porque não dava pra vocês trabalharem? Porque eu já passei por isso 2 vezes. Graças a Deus, no máximo que eu assim, já passei mal, mas não a esse ponto. O máximo foi dor de cabeça, várias vezes, e às vezes no estômago, né? Uma dor forte no estômago. Às vezes comi alguma coisa, não me fez bem, mas deu pra trabalhar, graças a Deus. Comigo aconteceu passar mal, na verdade, ficar no hotel, não poder sair com relação ao ouvido, né? Tive uma otite muito forte, então eu tive que ficar em Fortaleza e não conseguia voltar, porque os médicos não liberam a gente, né, pra voltar. Então, enquanto não fica 100%, você não volta. E eu tava em Fortaleza, então eu não conseguia voltar. E já tive também a mesma situação em Salvador. E agora, recentemente, vindo de Goiânia, que eu tive a intoxicação alimentar. Que aí eu fiquei bem mal. Cheguei aqui, já fui pro hospital, fiquei lá tomando medicação e fiquei fora de voo. E uma curiosidade agora também, já aproveitando que você deu essa deixa, Sophie. Como você voa dentro do Brasil, tudo bem. Dentro do Brasil, você melhorar, volta pra casa. Mas nós aqui, eu e Ricardão, que voamos fora e fazemos muitos voos internacionais, nós temos um problema seríssimo com quarentena de outros países, né? E assim, eu fiz um voo, eu acho que já faz o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, pra Singapura. E eu tava um pouquinho gripada, não tanto. Assim, deu pra eu ir, tava com dor de garganta. E eu fui pra esse voo, né? Porque eu tinha voltado do Brasil de férias, enfim, no Brasil, que é inverno. Eu voltei pra cá, que tá aquele verão de 45 graus. Então, obviamente, seu corpo não aguenta, dá um tilt. Eu indo pra Singapura com dor de garganta, até levei um mel de urubici que eu ganhei de presente, né? Da Serra de Santa Catarina, levei comigo esse mel pra ir tomando durante o voo, tomando durante o pernoite, pra ver se eu melhorava, né? E no voo, uma das meninas notou eu tomando mel toda hora, ela falou assim, você tá bem? Aí eu expliquei, e ela falou, olha, tenta melhorar, porque uma vez eu pedi dispensa médica em Singapura, porque a minha empresa tem seguro, você liga, o médico vem, te visita no quarto do hotel, ou você vai pra um hospital conveniado, você não paga nada, né? Mas ela falou, eu passei mal em Singapura, eu tive que ligar pro serviço médico e da empresa, e os caras me deixaram 2 semanas em Singapura, porque eu não podia sair por causa da quarentena. Meu Deus! Nossa. E uma curiosidade, nesse caso, vocês ficam assistidos pela empresa, né? Correto, nós ficamos no hotel, a empresa continua pagando a diária do hotel, assim como paga a sua diária da comida. Tudo por conta da empresa, né? Sim, é tudo por conta da empresa. Então, nesse ponto, nós somos muito bem assistidos. Só que se tiver quarentena de algum país que vai falar, não, você não vai sair daqui enquanto você não melhorar, você fica lá 2. Eu já ouvi casos de pessoa ficar 3 semanas na Austrália. Caramba! Nossa, que complicado. Que não é nada mal, né? Ficar 3 semanas na Austrália. Então, dependendo do lugar onde você esteja, é ótimo, né? Brincadeira, gente. É muito ruim ficar doente, fora de base. Sério. Eu já fiquei em Fortaleza e assim, né? Você estava em Fortaleza! Que legal! Sim. Legal nada. Eu só chorava porque eu queria voltar pra casa. Está doente, está Exato. fragilizado, você quer. Ainda mais a gente aqui no Brasil, né? A família tá aqui e tal, então você quer voltar, você doente, você. Não importa o local onde você esteja, né? Você quer voltar pra tua casa. Mesmo que a gente fica doente também, a gente quer voltar pra casa, porque você fica mais confortável em casa do que num hotel, no Claro, exterior, que não é a sua casa, mas lembrando as histórias que eu queria contar que eu me passei mal, me machuquei, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tava chegando em Munique, toda feliz da vida, né, que, enfim, Munique, layover maravilhoso, Alemanha, comer joelho de porco, cerveja, vinho e tal. Eu fui descer do ônibus na frente do hotel, o salto do meu sapato quebrou, eu fui deslizando com as canelas, todos os degraus do ônibus até chegar no asfalto. Nossa. Foi muito dolorido isso, e assim, isso que você acabou de falar, Sofia, você tá sozinho no país estrangeiro. Eu tenho muita sorte que eu tenho um grande amigo que mora em Munique, aliás, Fábio, um beijo pra você. E aí eu liguei pra ele, Fábio, esse amigo meu é assim, amigo desde o tempo do Japão, né? E aí eu falei, Fábio, eu caí do ônibus, eu tô aqui morrendo de dor, e ele veio dormir no hotel comigo, um amor. Ah, que legal. Foi menos ruim, mas aí o dia seguinte eu tive que voltar de extra, não pude trabalhar, por sorte o voo não tava tão cheio, e aí a tripulação se virou sem eu trabalhar, né? Mas acontece. Bom,
Bom, agora a gente vai falar de casos mais sérios que acontecem a bordo, que infelizmente acontecem, mas que faz parte da vida também e faz parte do nosso treinamento, porque a gente tem que lidar com isso quando passageiros têm complicações mais sérias, tipo convulsões, ataque cardíaco, mesmo chega a falecer. E a minha primeira dúvida, na verdade, seria para você essa pergunta, Sophie. Na sua empresa aérea, todos os comissários têm o mesmo treinamento em relação a primeiros socorros em caso de ataque cardíaco? Porque na empresa aqui onde nós trabalhamos é um pouco diferente. Aqui todos nós passamos pelo mesmo treinamento, temos as mesmas aulas, aprendemos os mesmos procedimentos, utilizamos o DEA, treinamos também a utilização do DEA. Todo mundo passa pelo mesmo treinamento, não tem nenhuma categoria diferente, assim, não tem específico. Todo mundo pode atender qualquer tipo de emergência. Isso que eu acho muito bom, porque aqui na empresa onde nós voamos, DEA, para quem tá ouvindo e não sabe o que é, o desfibrilador, claro, né? Apenas os comissários sêniores que recebem esse treinamento do desfibrilador e de mais um outro aparelho que é super importante pra gente usar a bordo também, porque ele tira pressão, como eu tava falando no bloco anterior. Ele faz até eletrocardiograma, que eu já cheguei a fazer num voo, eletrocardiograma num passageiro com esse aparelho que nós temos a bordo do avião. Mas aí é só comissário sênior, só supervisor, chefe de cabine, então nem todo mundo tem esse treinamento. E você já precisou usar o DEA a bordo, Sophie? Não precisei usar. Já tive que fazer uma RCP, mas isso não foi a bordo. Usei o treinamento que nós temos, né, com relação à aviação, eu utilizei com uma pessoa, um ente querido, mas no avião não tive que fazer esse tipo de procedimento ainda. Certo, mas eu sei que o Ricardão já passou por um caso bem sério assim a bordo. Sim. Que um passageiro chegou a falecer. Como foi esse voo? Mariana, no meu caso, foi um voo, era uma senhora de 75 anos. Eu não tive ligação direta com o caso, porque no caso era o A380, para quem não sabe, você tem 2 pavimentos, e eu trabalhava como operador de galley na executiva, na época, né, no caso. E tem muita preparação, quem trabalha na parte de cima raramente vai até a econômica, principalmente um voo cheio e tal. E era um voo de Auckland para Melbourne, que é mais ou menos o que? 3 horas de voo? Dá 2h30 ou 3 horas? É isso, né? Sim, chega a ser até 3 horas e meia, dependendo da época do ano, né? Eu cheguei a ver a senhora, eu não lidei com o caso, mas eu vi, porque o comissário que trabalha na galley de cima, ele senta na econômica para pousos e decolagens. Então eu cheguei a ver essa senhora, ela sentou bem próximo do meu jump seat, então ela chegou, era uma cadeirante, ela tinha uma carta, ela ia fazer uma cirurgia em Melbourne, ela chegou na cadeira de rodas, uma senhora muito sorridente, ela tinha a carta que ela ia fazer uma cirurgia, viajava sozinha, porém ela estava normal, ela estava, né... Tá de saúde ok, não tinha sim, nada... Ok, mais ou menos umas 2 horas, 1h30 ou 2 horas, durante o voo já, a gente recebe uma ligação que havia uma morte a bordo e tal. Aí desceu, e aquela coisa, a gente não sabe o que tá acontecendo, que são dois pavimentos, então, como eu não tô no caso... Então, resumindo, alguém ligou pra dizer que houve um falecimento a bordo. Exato, aí a senior, né, que tava na business class, na executiva, então ela desceu, então a gente já fica, poxa, o que aconteceu? Resumindo, quando eu desci pra pousar, no caso que eu desci pra sentar no meu assento, né, que é a minha posição, como era um voo cheio, então eu tô lá continuando, deixa o Sinus tomar conta disso, e eu não tenho nada com isso, porque eu tenho a minha posição, e a gente tem que continuar o serviço e tal. Mas quando eu desci pra pouso, pra sentar, eu percebi que era a senhora, porque tava muito próximo do... Procedimento de descida. Exato, só a senhora já tava mole, entendeu? Ela já tava super mole, então o que eles fizeram? Os comissários, eles colocaram o cinto dela normal e colocaram mais 2 cintos pra segurar, prender ela no assento, entendeu? Um extensor de cinto de segurança. Isso. Aí ela pousou sentada. Pousou sentada, porque ela tava mole e tudo. Daí depois eles contaram pra gente o caso, que foi feito um anúncio de bordo, se havia médico a bordo, havia médico a bordo no momento, e o médico, ele provou que ela realmente tinha falecido, porque a gente não tem esse poder, né, de falar a que hora que uma pessoa faleceu, e quem faz isso é o médico, ele tem esse poder de falar, né. Apenas o médico que tem autoridade, deixar claro pra quem tá ouvindo, o comissário de bordo nunca pode atestar um falecimento, né. Quem pode fazer isso é apenas médico ou autoridade na chegada no local, na chegada depois que o avião pousa, né. Ricardão, uma dúvida. Aqui na empresa onde eu trabalho, na verdade aqui no Brasil, na maioria das vezes eu acho que não teve nenhum caso em que o médico que fez o atendimento tenha atestado um óbito, né, por N motivos, questões judiciais. Na verdade aqui, no caso, se um médico atestar um óbito a bordo, todos os passageiros são retidos, ninguém desce da aeronave, é extremamente
extremamente burocrático. Então, nunca ouvi falar de algum médico atestar o óbito. Na verdade, o procedimento que a gente tem aqui, no caso de que se a gente estiver fazendo uma RCP ou algo assim, a gente vai... o horário que o coração parou, mais ou menos, é isso? Na verdade, assim, a hora que ele olhar pra gente, ele vai falar, não dá pra fazer mais nada, né? Não continua porque não tem o que ser feito. O nosso procedimento aqui é procedimento de descida, a hora de fazer, a gente vai tocando o solo, é sentar no nosso jump seat e lateralizar o passageiro ali na galley traseira. Depois que ele terminar a corrida do pouso, a gente volta a fazer a RCP. A gente só vai parar de fazer a RCP mesmo sabendo que o passageiro já está em óbito a hora que chegar a infraestrutura do aeroporto. Na nossa empresa é esse o treinamento que nós temos, né? Mesmo o médico falando, olha, esquece, não, né? Mas ele não atesta. É muito difícil um médico atestar, pelo menos aqui no Brasil, atestar o óbito. Como que é o procedimento de vocês aí? Então, nesse caso específico, eu tava no voo, só que eu estava em outra cabine, só que assim, eu sei o que aconteceu por partes, mas enfim, nesse caso específico, o que eu sei é que o médico, ele atestou que já havia alguns minutos, claro, ela tava sem pulso, a mulher tava gelada e ela tava mole. Ela não parava nem sentada, entendeu? Ela caía, o corpo dela tava mole, não se autossustentava o corpo dela. Não tinha nem o que fazer, entendeu? Aí foi assim, isso é o que eu sei. Aí eu só sei que quando eu desci, no caso, pra pouso, é um voo curto, então assim, o que eu vi foi isso, entendeu? Com os meus olhos. Mas o que eu quero passar pros ouvintes, que é uma cena chocante, porque eu vi a senhora viva quando eu tava sentado pra decolagem e eu vi ela toda amarrada no assento quando eu fui pousar e com a boca aberta, olhos fechados, mole, a cabeça caindo, o corpo não se sustentava, ela morta, entendeu? E aí ela tinha um histórico que ela iria passar por uma cirurgia, ela tinha uma carta, conversava, era uma mulher sorridente, conversava, apesar de 70 e poucos anos. Cheia de vida e de repente... Cheia de vida e então isso é chocante, entendeu? Esse foi o caso que eu passei a bordo. E eu já tenho um outro que eu passei no aeroporto, eu não vou citar hoje, mas também já passei por um caso que eu também vi, que foi no aeroporto em Nova York. Então, assim, dois casos, né? Mariana e Ricardo, eu tive um caso no aeroporto também. Na aeronave eu nunca tive nada, mas eu já tive um óbito no saguão do aeroporto, onde a minha tripulação teve que fazer os primeiros socorros também. Mas dentro do avião é chocante, realmente. É bem chocante. Eu imagino como a tripulação deve ter ficado depois do óbito, né? Mas respondendo também a sua pergunta, Sophie, em relação ao médico atestar o falecimento. Aqui na minha empresa, exatamente o médico não atesta o falecimento, até porque se um médico atestar o falecimento, vai ter que ver qual era a posição da aeronave, que país que estava sendo sobrevoado, para poder fazer os documentos conforme o espaço aéreo que a gente estava naquele momento. Então, a maneira que nós fazemos os reports de casos de falecimento a bordo é: fulano de tal teve morte presumida às tal horas e X minutos, entendeu? Só que a morte mesmo, o óbito, vai ser atestado por um profissional competente quando a aeronave ou chegar no destino ou alternar o pouso para um outro lugar, porque é uma emergência médica. Inclusive, a gente, quando chegou na Austrália, a gente teve quarentena e o pessoal da econômica subiu pelas escadas do fundo e eles embarcaram da aeronave só pelas portas, no caso do pavimento acima do avião, porque tiveram que fazer quarentena. O pessoal da saúde entraram no avião e a parte da econômica toda em volta onde a senhora estava sentada, eles tiveram que isolaram, exato. É que eu também não mexi com a mulher, né? Eu sei o que aconteceu, eu vi ela, mas eu também tô na parte de cima e assim, você vai ouvindo de um e de outro, né, o caso, mas eu não tive nenhum contato direto, eu não trabalhei com ela, né? É porque vocês são em muitos, né? Vocês vão num avião grande. Aqui, como nós somos em 4, então acaba que toda a tripulação fica envolvida, né? Aqui no nosso caso, aqui no Brasil, fica o chefe de cabine junto com o médico, quem tá fazendo a RCP, um comissário avisa o comandante. Então, como nós somos em poucos, né? Somos só 4, então os 4 ficam envolvidos. Sim. Né? E no caso de vocês, não, né? Vocês são em muitos, então acaba que distribui, né? Sim, distribui. Tanto é que o próximo assunto que eu já tava mesmo pra tocar agora é algo que acontece bastante em alguns voos. E eu não vou falar quais exatamente, mas até a Ali, que não tá gravando com a gente hoje, já passou por isso, que é casos de mulas carregarem drogas e as drogas explodirem no estômago e, obviamente, a pessoa entra numa overdose e vem a falecer de ataque cardíaco porque o corpo não aguenta, né? A Ali já teve um falecimento num voo de 14 horas e o passageiro faleceu e eles também não tiveram nem o que fazer. Quando viram que ele tava morto, né? O passageiro
tava na classe executiva, deixaram ele deitado mesmo e assim foram até chegar na base dela. Mas, sinceramente, tem horas que se você vê que o passageiro já faleceu, não vai ter o que fazer, infelizmente, eu acho que essa é a única solução. Graças a Deus eu nunca passei por falecimento, tô aqui batendo na madeira, mas eu já passei um caso que eu tive uma mula vindo de Kuala Lumpur de volta pra minha base. E essa mula tava tentando escapar da Malásia porque ele ingeriu as drogas, chegou na Malásia e não tava conseguindo passar, né? Pra quem aqui é um pouco inocente, não sabe o que é passar as drogas, é literalmente, perdoem o português, o francês, mas cagar a droga. Ele não tava conseguindo passar as drogas, então ele ficou com medo das drogas explodirem no corpo e tal, e ele ser pego. E na Malásia, você ser pego com drogas é pena de morte, então ele resolveu pegar um avião e voltar. Não deu 2 horas que a gente tava em voo e rompeu uma das cápsulas no estômago dele. Ele tava com 120 gramas de cristal. Meu Deus. E aquele dia eu achei que ia ter uma morte a bordo. Então eu tava assim, até bem tranquila. Porque eu falei, cara, esse cara vai morrer, porque eu nunca esqueci a expressão de um africano que pegaram uma vez no Brasil com droga no estômago em São Paulo. E justamente isso, ele tava tendo uma overdose e mostraram numa reportagem de televisão e eu nunca esqueci aquela face. Eu falei, cara, esse cara morreu. E aí falaram, obviamente, no jornal, né, que ele morreu. Eu falei, cara, esse passageiro vai morrer. E o passageiro não morreu, mas eu nunca vi alguém com uma pressão sanguínea tão alta. O cara tava com uma pressão sanguínea, assim, tipo de 22/15. Meu Deus. E ele não morreu. E o comandante teve bolas de ferro e falou, eu não vou alternar o voo. Se ele não estiver na beira da morte, eu não vou. Você tá vendo que ele tá estável aí? Eu vou continuar. Nossa. E ele continuou estável, a gente pousou na base com ele vivo, aí com segurança e com o médico na recepção da aeronave, mas o cara não morreu. E ele tava lá com todos os equipamentos que a gente tem a bordo, tava com um desfibrilador, tava com esse outro equipamento de monitoramento. E aí, apontando nisso que a Sophie falou, né? Como nós somos em vários comissários, pra esse caso, a gente tava sempre com 2 comissários monitorando ele, porque se ele entrasse em parada cardíaca e tivesse que começar a RCP imediatamente, que todo mundo na minha empresa é treinado para RCP, mas não pro DEA, né? Aí pelo menos tinha um sênior e um outro comissário, né? E aí a gente foi revezando, porque o voo inteiro, 7 horas de voo, tudo bem, 5 horas monitorando o cara, né? A gente foi revezando, cuidando dele, usamos várias garrafas de oxigênio no avião, sorte que eram 380, e no 380 nós temos, olha o meu conhecimento de SP aqui, são 19. 19, é isso, são 19 garrafas de oxigênio, isso é. E a gente usou muitas garrafas de oxigênio com ele, porque ele ficou no oxigênio direto, com um DEA monitorando, e o outro equipamento de monitoração também monitorando a pressão sanguínea, mas mulas é casos que a gente tem bastante. Aqui eu não conheço nenhum caso, aqui na empresa que eu vou, não tenho nenhum conhecimento de casos assim. Nós não temos na nossa aeronave esse equipamento que vocês têm, que você disse que é isso, nós não temos. Só mesmo em algumas aeronaves, não são em todas, que nós temos o DEA. Não, DEA aqui nós temos em todas as aeronaves, enfim, o equipamento de monitoramento nós temos em algumas, mas aproveitando aqui que a gente tá falando de casos mais graves e também chegar em certos aeroportos com o pessoal da equipe médica para recepcionar a aeronave, até respondendo a pergunta do ouvinte Paulo Cordeiro, né, ele perguntou se as empresas contratam os médicos para ficarem de prontidão no aeroporto e como que isso funciona. Não é a empresa aérea, e sim, no caso, o aeroporto que faz isso, porque aqueles médicos, obviamente, vão atender todos os voos que chegarem de todas as empresas. Então, esse pessoal que trabalha em aeroporto, equipe médica, são contratados dos aeroportos, é para isso que a sua taxa de embarque serve, para, obviamente, prover todos esses serviços que os passageiros têm à disposição no aeroporto, precisando deles ou não. E mais uma coisa também que eu queria perguntar pra você, Sophie, que eu já tive 2 vezes a bordo e eu não sei aí no Brasil se vocês chegam a ter muito esse tipo de passageiro, mas passageiro que viaja em macas. Você já teve? Ou já ouviu falar? Já ouvi falar. Eu nunca levei nenhum passageiro em maca. Já teve alguns casos aqui, alguns colegas, mas é bem difícil. Na verdade, é mais na região norte, né? Quando eles vêm pra cá, pro sudeste, pra algum tratamento, algo assim, e é solicitado com uma antecedência,
emergência, né? Porque tem todo um preparo pra aeronave, precisam tirar as poltronas. Mas eu nunca presenciei, nunca levei, não. Eu já levei 2 passageiros em maca. Já levou também, Ricardão, ou não? Não, nunca. Eu já levei, e para os ouvintes que estiverem curiosos, como funciona alguém viajar numa maca? Pelo menos na empresa onde eu trabalho, os assentos não são retirados, mas os engenheiros mecânicos, eles mexem no mecanismo no assento da econômica, e em vez do assento reclinar para trás, ele reclina para frente, totalmente para frente. Então são reclinados 9 assentos, e aí eles colocam a maca por cima, e um passageiro de maca, obviamente, além dele ter que passar pelo setor médico da minha empresa aérea, é obrigatório ele viajar acompanhado de médico ou enfermeira que vai estar monitorando esse passageiro durante o voo, né? Porque isso aí já não é mais obrigação da tripulação. Mas os 2 casos que eu tive foram muito tristes porque eram pessoas jovens. Um era um adolescente, que estava saindo de Bangkok pra base, e um outro era um rapaz, assim, que ele devia ter uns 26 anos, que estava saindo da minha base pra Munique, na Alemanha. O voo pra Munique é um dos voos nossos que mais tem casos de maca a bordo. E esse rapaz aí que estava indo pra Munique, ele ficou em estado vegetativo depois de um acidente de carro. Nossa. Então, às vezes, a família mesmo vem, conversa com a gente, fala, olha, teve isso, mas, enfim, a gente, obviamente, sempre trata com respeito, não faz perguntas, mas muitas vezes os próprios familiares procuram a gente pra falar a respeito. Corrigindo, Mari, aqui também realmente a gente reclina o encosto mesmo pra frente. Você falando, eu lembrei da cena do manual, do desenho do manual. Realmente o encosto, ele vai pra frente, não retira o encosto, ele só abaixa o encosto pra parte dianteira, pra colocar a maca. E outra coisa também que é bom também falar pros ouvintes, quem tiver curioso, sim, o passageiro de maca paga pelos 9 assentos que não são vendidos, né, que são reencostados pra frente. Então, uma passagem de maca é extremamente cara, então tenha um bom seguro médico que cubra uma eventual despesa dessa. Espero que ninguém precise mais. É caro. E pra terminar esse programa com um assunto um pouco mais leve, um pouco mais feliz, acontece também a bordo nascimentos. E assim, agora eu tenho essa pergunta, eu tenho essa dúvida também com você, Sophie, porque a maioria dos voos que você faz na sua empresa aí são voos curtos, comparado com os nossos que são longos, então acontece mais. Mas você já soube de casos de nascimento a bordo aí, onde você voa? Já soube de um caso. Eu não estava presente, mas o caso repercutiu na mídia, repercutiu na empresa, e de uma passageira jovem, diz ela que não sabia que estava grávida, diz que embarcou com dores no abdômen. É incrível, né, gente? Mas foi bem isso que ela disse. Almoçou uma feijoada e foi pegar o voo, é isso? Ela disse que achava que estava com uma infecção, né? Mas ela falou que não sabia que estava grávida. E só que decolou. E ela começou a entrar em trabalho de parto. Misericórdia. E você sabe que voo que foi esse? Sim, foi de Santarém pra Belém, mas a aeronave retornou pra Santarém. Gente, mas assim, quantos minutos teria um voo desse de qualquer maneira? Olha, se eu não me engano, eu acho que uns 40 minutos. É perto, é um voo muito rápido. Caramba! Que era de Santarém pra Belém, eu acredito que não passa de 40 minutos, 45 minutos. Mas aí a aeronave retornou, né? Tinha uma enfermeira junto com a comissária que auxiliaram lá no parto, né? Uhum. Mas é incrível, eu acho que o incrível dessa história toda é a menina dizer que não sabia que estava grávida. Assim, isso pra gente foi algo assim que a gente não é possível. Não consigo acreditar. Ela não tinha barriga? Ela não tinha, provavelmente tinha uma barriga saliente, não muito, né? Então, não sei, assim, na verdade, não sei se vocês passam por isso aí, né? A gente tem aqui que perguntar sempre quando embarca uma gestante. Na verdade, esse procedimento já começa lá desde o check-in, onde a gestante ela tem que preencher um termo, né? Então, assim, até tantos meses ela só preenche um termo. Se eu não me engano, no 8º mês ela tem que ter um atestado médico, do 7º pro 8º mês um atestado médico autorizando ela a fazer uma viagem numa aeronave pressurizada, e no 9º mês ela só embarca se for um caso muito urgente com o médico dela, né? É bem parecido aqui também. Então a gente sempre aborda, na verdade, elas preenchem no check-in, mas quando elas entram, ela entrega pro chefe de cabine tanto o termo médico, tanto o termo que ela preencheu. Então, assim, em alguns casos, às vezes o passageiro embarca e não entrega, e a gente tem que ir até o assento
e perguntar pra ela se ela tá com um termo médico, né, nas mãos, preenchido. E já teve alguns casos que o comissário foi perguntar e a passageira não estava grávida. Ela só era gordinha. Eu ia falar justamente isso, porque é meu procedimento é perguntar. E eu já dei cada vexame. Então é uma coisa muito complicada, né? Às vezes ela tinha uma barriguinha, porque tem grávidas que não ficam com muita barriga, né? E às vezes ela tinha uma barriguinha, ou dependendo da roupa que tava, e a tripulação, se ela já não sabia que estava grávida, imagina a tripulação, né? Abordar ela e perguntar, você era gestante? Enfim, gente, e aí aconteceu, né? O caso, enfim, ela entrou em trabalho de parto logo após, acho que a decolagem. Porque aqui a gente tem alguns casos, né? Um caso clássico que eles contam pra gente no nosso training college é de caso que o cara, no primeiro voo dele, assim, de observação ainda, ele não tava nem licenciado pra operar a porta, que realmente nesse voo, assim, quem tá observando não opera a porta. Mulher entrou em trabalho de parto e o cara falou, não, eu acabei de vir do training college, tá aqui, na minha memória eu vou fazer o parto. O cara fez o parto e a mãe deu o nome pro bebê, o mesmo nome do comissário. Que legal! Né? Sim, já teve esses casos aqui na empresa, mas essa semana teve um caso de um nascimento a bordo num voo da Cebu Pacific, num voo de Dubai pra Manila, e a criança ganhou passagens vitalícias com a empresa. Nossa! Assim, aqui na minha empresa também já houve esses rumores, e tanto é que eles deixaram bem claro no nosso treinamento. Não tem, justamente pra não virar um estímulo pras pessoas tentar esconder barriga e vir no avião e parir a bordo, né? Mas imagina, alguém nasce a bordo e aí, então, qual é o seu nome? Ricardão. O nome da criança vai ser Ricardão, hein? Olha, gente, a gente tá dando risada, mas eu não gostaria de passar por essa experiência. Olha, você sabe que eu fui de férias no Brasil em junho, né? E a minha prima, ela tinha uma cesariana marcada, porque de parto normal não rolou mesmo, né? E coincidiu dos dias que eu tava indo de férias, ela falou, vai ter a cesariana, você quer ver? Vem lá ver, por favor. Eu falei, cara, vê um parto, mas assim, é engraçado porque, sabe aqueles hospitais onde a família assiste do lado de fora por um vidro que embaça e desembaça na hora que precisa? Pois é, eu tava lá pra assistir e assim, eu fiquei assim, olhando tudo, eu achei que eu não ia conseguir olhar, ver o corte, o sangue, essas coisas, e eu fiquei olhando tudo, falei, cara, o jeito que eles pegam o nenê e tal, igualzinho no treinamento, segura aqui, corta aqui, eu fiquei olhando e assim, no carro eu expliquei, né? Na volta do hospital, explicando pra minha tia, pro meu tio, em 5 minutos como faz um parto. Então, você faz assim. E eles olharam assim pra mim e falaram, tipo, Mariana, sério mesmo? Eu falei, é o meu treinamento. Legal. Mas tem que também lembrar que muita gente tenta fazer isso, né, de ter o bebê a bordo ou viaja muito no final da gestação, porque quer que a criança nasça nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, em outras empresas aéreas, isso é mais comum também de acontecer, né? Mas no caso, ele nascendo a bordo, conserva-se o passaporte da família, né? Eu acredito que sim. Essas questões tem que ver com alguém mais especializado, talvez funcionário de terra. Quem sabe nosso querido ouvinte, o Lucas Conrado, possa responder essa pergunta, se ele souber. Mas tem que ver vários aspectos. Eu já ouvi falar que é a bandeira do país da empresa aérea, né? Então, tem que escolher bem que empresa aérea que você vai voar aí. Pois é. Às vezes, não sei, cada país tem sua regra e, enfim, né? Tem que ver direitinho. Eu não sei como que é isso também, não. Isso deve ter tudo nas convenções, né? Sim, tratados, convenções, mas aí eu acho que já é um pouquinho demais pro nosso treinamento, mas um recadinho aí às nossas ouvintes. Tenta voar antes de 30 semanas, por favor. A tripulação inteira agradece. Você pode falar ela, que aí na edição vai no começo. Tá, joia. Deixa eu só segurar aqui minha filhote aqui, senão ela vai começar a latir. Então tá, pode gravar? Pode, tá gravando. Tá bom. Tá sempre gravando. Bom dia, tripulação. Tem gente que acha que comissária é enfermeira e que avião é pronto-socorro. Você esqueceu de falar o seu nome. Ai, verdade. Volta. Bom dia, tripulação. Vocês podem dar remédio para passageiro aí, na empresa que vocês voam? Sim, a gente tem alguns remédios que nós podemos dar sem...
Ai, meu Deus, Sofia! Na edição sai, pode deixar, mas vai virar um belo de um easter egg isso aí. Pronto. E agora uma curiosidade, vocês já se machucaram ou passaram mal a bordo? Vocês ouviram? O gatinho! Ei. É a gracinha. Chama gracinha, ela é uma gracinha. Vamos lá, deixa eu repetir. Para recepcionar a aeronave, teve uma pergunta. A pergunta do ouvinte. Gente, é porque ela quer atenção. Então, se eu... ela não gosta de viver no celular. É até bom porque eu perdi o nome do ouvinte aqui no meio do texto. Peraí. Tripulação Portas em Manual.